A noite de casamento de Isabella Cole deveria ter sido preenchida com paixão e promessa. Em vez disso, foi uma assinatura em um contrato e um aperto de mão frio do homem que agora a possuía. 3 semanas depois, ela aprendeu a ser invisível na cobertura de Victor Duca. Silenciosa, invisível, intocada. O senhor do crime deixou brutalmente claro que o casamento deles é negócio, nada mais. As dívidas de seu pai estão pagas. Ela é o pagamento. Mas quando Victor retorna sem aviso e a ordena a fazer as malas imediatamente, tudo muda. O que ele chama de lua de mel parece um jogo perigoso que ela não entende. E Victor Duca nunca joga jogos que ele não pretende vencer. Bem-vindos a uma história de poder, posse e a linha tênue entre cativeiro e desejo. Se você está assistindo de qualquer lugar do mundo, coloque sua cidade nos comentários abaixo e aperte o botão de curtir. Eu quero ver quão longe esta história viaja. Agora, vamos começar onde todas as histórias de amor perigosas começam com um acordo que nunca foi feito para incluir o coração. Isabella tinha aprendido a se fazer pequena. Nas 3 semanas desde que ela esteve naquele tribunal estéril e proferiu votos que significavam nada, ela tinha dominado a arte de desaparecer. Ela lá acordava antes do amanhecer, antes da equipe de Victor chegar. Ela se movia pela cobertura como fumaça, não deixando rastros, sem pratos na pia, sem indentação nos móveis, sem prova de que ela existia, exceto pelo certificado de casamento trancado em algum lugar no escritório de Victor Duca. A própria cobertura era um monumento à riqueza e poder. Janelas floridas ao teto davam para o cintilante horizonte da cidade. Cada superfície reluzia, bancadas de mármore, pisos de madeira polida, acessórios cromados que capturavam e refletiam a luz como diamantes. Obras de arte originais penduradas em paredes pintadas em tons de carvão e creme. Tudo era bonito. Tudo era frio, assim como seu marido. Isabella estava naquelas janelas agora, observando a cidade acordar sob um céu cinzento de outubro. Em algum lugar lá embaixo, 23 andares abaixo, pessoas reais viviam vidas reais. Elas faziam escolhas. Elas se apaixonavam porque queriam, não porque o pai delas tinha apostado tudo e as deixado como garantia para homens que cobravam dívidas e sangue. Ela tocou a aliança de ouro em sua mão esquerda, ainda estranha após 3 semanas. Era elegante, cara, perfeitamente dimensionada. Victor tinha sabido o tamanho do anel dela sem perguntar, o que deveria ter sido romântico, mas em vez disso parecia vigilância. Tudo sobre Victor Duca parecia vigilância, como se ela fosse um ativo que ele tinha adquirido e agora monitorava com o mesmo desapego frio que ele provavelmente aplicava à sua carteira de ações. Se carteiras de ações envolviam lavagem de dinheiro e guerras territoriais com famílias criminosas rivais. Senhora Duca, Isabella pulou, virando-se da janela. A governanta de Victor, Rosa, estava na porta do quarto principal, um quarto que Isabella nunca tinha entrado. Victor tinha deixado claro na noite de casamento deles que ela tinha sua própria suíte na extremidade oposta da cobertura. Vidas separadas, mundos separados, um casamento apenas no papel. Sinto muito. Eu não quis assustá-la. A expressão de Rosa era gentil, mas cuidadosamente neutra. Ela tinha trabalhado para Victor por 12 anos. E Isabella suspeitava que a mulher tinha visto coisas que dariam pesadelos à maioria das pessoas. Senhor Duca estará em casa esta noite. Ele pediu que você esteja pronta para partir às 8h. O coração de Isabella gaguejou. Partir? Ele não forneceu detalhes. Rosa se moveu para a sala de estar carregando toalhas frescas que cheiravam a lavanda e dinheiro. Ele pediu que você faça as malas para clima quente. 2 semanas de roupa. 2 semanas. Victor mal tinha falado 50 palavras com ela desde o casamento, aparecendo na cobertura apenas 2 vezes. Uma vez para recuperar documentos de seu escritório, uma vez para sediar um jantar de negócios, onde Isabella tinha sido exibida como um troféu,
e então dispensada. Agora ele queria que ela desaparecesse com ele por 2 semanas. Aonde vamos? A voz de Isabela saiu menor do que ela pretendia. Eu não sei. Sinto muito. Rosa pausou, algo quase simpático piscando em seu rosto. Senhor Duca valoriza sua privacidade mesmo daqueles que trabalham para ele, especialmente da esposa que ele comprou para quitar uma dívida. Isabela pensou, mas não disse. Depois que Rosa saiu, Isabela retornou à sua suíte e olhou para o armário cheio de roupas que ela não tinha escolhido. Victor tinha arranjado tudo. Um guarda-roupa completo entregue no dia seguinte ao casamento. Cada peça em seu tamanho exato. Cada item caro e de bom gosto e totalmente impessoal. Vestidos que ela nunca usaria. Sapatos para ocasiões que ela nunca atenderia. O guarda-roupa de uma mulher que se parecia com ela, mas não era ela de forma alguma. Ela fez as malas mecanicamente, escolhendo peças simples, tentando não pensar no que isso significava. Uma lua de mel, Rosa tinha chamado, quando ela retornou com uma mala de couro monogramada com as novas iniciais de Isabela. Mas luas de mel eram para casais que tinham escolhido um ao outro, para pessoas apaixonadas. Isabela e Victor não eram pessoas apaixonadas. Eles eram partes de um contrato, e ela tinha aprendido o suficiente sobre Victor Duca para saber que ele nunca fazia nada sem cálculo. Esta viagem tinha um propósito. Ela apenas não sabia o que era ainda. O dia se arrastou interminavelmente. Isabela tentou ler, mas não conseguiu focar. Ela almoçou sem provar. Ela observou o relógio como se ele contivesse respostas em vez de apenas minutos correndo para as 8 p.m. Às 7h30, ela se vestiu com jeans escuros e uma blusa de seda creme. Puxou seu cabelo longo e escuro em um rabo de cavalo simples e se estudou no espelho. Ela parecia calma, composta, nada como a garota aterrorizada que tinha estado ao lado de seu pai 3 semanas atrás, enquanto ele assinava o futuro dela para pagar por seus erros. Eu não tive escolha, Bela, ele tinha dito, mãos tremendo enquanto ele rolava sua assinatura. Eles teriam me matado. Você entende isso, não entende? Eu não tive escolha. Ele tinha tido escolhas, anos delas, toda vez que ele tinha entrado em um cassino, toda vez que ele tinha pego emprestado de homens como Victor Duca, toda vez que ele tinha prometido que pararia e então não parou. Isabela tinha estado trabalhando em 2 empregos tentando mantê-los à tona, tentando pagar aluguel e utilidades e comprar mantimentos, enquanto seu pai alimentava seu vício e os afundava mais fundo em um buraco do qual ela não conseguia sair. Até que Victor tinha aparecido com sua solução, sua oferta de casamento em troca de apagamento da dívida. Uma sentença de prisão perpétua por sua liberdade. Seu pai tinha concordado antes que ela pudesse sequer processar o que estava lá acontecendo. Precisamente às 8h11 p.m., o elevador particular que servia apenas à cobertura tocou. O pulso de Isabela martelou enquanto a porta deslizou aberta e Victor Duca entrou em seu domínio. Ele era um estudo e poder controlado, 1,90 m de músculo magro em um terno em preto perfeitamente cortado, cabelo escuro cortado curto, mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Seus olhos eram da cor da fumaça, cinzentos e penetrantes, não perdendo nada. Aos 35, ele tinha construído um império que oficialmente lidava com imóveis e investimentos, mas não oficialmente controlava metade das operações subterrâneas da cidade. Ele era brilhante, implacável e completamente intocável. E ele estava olhando para Isabela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você está pronta? Não era uma pergunta. A voz de Victor era profunda, suave, com uma ponta que sugeria que ele esperava conformidade e sempre a conseguia. Rosa disse para fazer as malas para clima quente. As mãos de Isabela se retorceram juntas antes que ela as forçasse a ficar paradas. Ela não mostraria medo. Ela tinha dado a Victor todo o resto. Ele não conseguiria isso também. O carro está esperando. O olhar de Victor viajou sobre ela.
Não sexual, mas como avaliação, como se ele estivesse catalogando detalhes para uso posterior. Temos um voo para pegar. Aonde vamos? Para longe. Ele pegou a mala dela como se não pesasse nada, gesticulando em direção ao elevador. Isso é tudo que você precisa saber por enquanto. Isabela queria revidar, exigir respostas, afirmar algum tipo de controle sobre sua própria vida. Mas ela tinha aprendido em 3 semanas que Victor não negociava. Ele afirmava fatos e esperava aceitação. Discutir era como discutir com a gravidade. Ela entrou no elevador agudamente ciente quando Victor a seguiu, e as portas o selaram no pequeno espaço juntos. Ele cheirava a colônia cara e outra coisa. Pólvora, talvez, ou apenas perigo. Tão perto, ela podia ver a cicatriz fraca ao longo de sua mandíbula esquerda, a maneira como seus ombros preenchiam o paletó, a quietude absoluta com que ele se portava. Victor Duca não se agitava, não fazia conversas banais nervosas. Ele existia com a confiança de um homem que controlava tudo ao seu redor, incluindo ela. O elevador desceu em silêncio. Um SUV preto esperava na entrada particular, janelas tão escuras que pareciam absorver a luz. Um motorista, um da equipe de segurança de Victor, construído como um tanque, segurou a porta aberta. Isabela deslizou para o interior de couro, Victor seguindo imediatamente. Eles dirigiram pela cidade enquanto a escuridão caía, as luzes da rua começando a brilhar contra o crepúsculo. Isabela observou as ruas familiares passarem. O café onde ela costumava comprar café antes do trabalho, a biblioteca onde ela tinha passado as tardes de domingo, toda a vida que ela tinha deixado para trás quando ela tinha se tornado senhora Victor Duca. Você está muito quieta, Victor disse de repente. Isabela se virou para encontrá-lo observando-a, aquele olhar penetrante não perdendo nada. Eu não sei o que você quer que eu diga. A maioria das mulheres teria perguntas. Você as responderia? Algo que poderia ter sido divertimento piscou em seu rosto. Provavelmente não. Eles caíram de volta no silêncio. Isabela queria perguntar por que agora. Por que esta viagem repentina depois de 3 semanas de evitação quase total? Ela queria perguntar o que ele esperava dela. Que papel ela deveria desempenhar no que quer que fosse isso, mas ela tinha aprendido que Victor revelava informações em seu próprio cronograma, não no dela. O SUV eventualmente virou para uma seção privada do aeroporto, passando pelos terminais comerciais para uma área restrita, onde jatos elegantes ficavam como brinquedos caros. Seus veículos pararam ao lado de um Gulfstream G650, suas escadas já abaixadas em convite. Estamos voando particular, Isabela disse, a obviedade da declaração a fazendo-se sentir boba no momento em que saiu de sua boca. Eu não uso companhias aéreas comerciais. Victor saiu do SUV, falando com sua equipe de segurança em tons baixos, enquanto Isabela saiu por seu próprio lado. Ela nunca tinha estado em um jato particular antes. Antes de Victor, ela nunca tinha estado em qualquer tipo de jato. O mais longe que ela tinha viajado foi uma viagem de ônibus para Filadélfia para o casamento de sua colega de quarto da faculdade. Agora ela estava aparentemente voando para algum destino desconhecido em uma aeronave que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida. O interior era ainda mais impressionante do que a cobertura. Assentos de couro creme, detalhes de madeira brilhante, iluminação suave que fazia tudo brilhar calorosamente. Uma comissária de bordo em um uniforme impecável os cumprimentou, pegando suas malas e oferecendo champanhe que Isabela recusou, e Victor aceitou sem reconhecimento. Sente-se onde você estiver confortável, Victor disse, acomodando-se em um assento e tirando seu telefone. É um voo longo. Quanto tempo? 8 horas. 8 horas. Isso significava que eles estavam deixando o país. Isabela escolheu um assento em frente a Victor,
afivelando-se enquanto os motores começavam seu baixo ronco. Pela janela, ela observou a equipe de solo se mover eficientemente, preparando-se para a partida. Você viajou muito? Victor perguntou, ainda focado em seu telefone. Não, você vai gostar disso então. Ela o faria? Isabela duvidou que o prazer fosse possível quando você era essencialmente uma prisioneira. Mas ela não expressou esse pensamento. O jato começou a taxiar e ela agarrou os apoios de braço enquanto eles aceleravam pela pista e se elevavam suavemente para o céu noturno. A cidade desapareceu abaixo deles. Todas aquelas luzes e vidas e possibilidades que não eram mais dela. Isabela observou até que eles subiram acima das nuvens e não havia nada para ver além da escuridão. Você deveria comer algo? Victor disse. A comissária de bordo trará o jantar em breve. Eu não estou com fome. Você não comeu direito em 3 semanas. A cabeça de Isabela estalou em direção a ele. Como você saberia disso? Rosa me reporta. Victor finalmente olhou para cima de seu telefone, encontrando os olhos dela diretamente. Ela está preocupada. Ela diz, você mal toca nas suas refeições. Calor inundou as bochechas de Isabela. Raiva misturada com humilhação. Você a tem espionando-me. Eu a tenho garantindo que você está sendo cuidada. O tom de Victor permaneceu nivelado, irritantemente calmo. Há uma diferença. Há? Porque de onde eu estou sentada parece vigilância. De onde você está sentada, você é minha esposa. Seu bem-estar é minha responsabilidade. Sua esposa no papel. Isabela rebateu. Você deixou isso muito claro. Algo mudou na expressão de Victor. Uma rachadura naquele controle perfeito. Eu fiz? Na noite de casamento, você disse que isso era negócio, uma transação para quitar a dívida do meu pai. Você disse que eu tinha minha própria suíte, e você esperava que eu ficasse fora do seu caminho. Eu disse muitas coisas. Victor colocou seu telefone de lado, dando a ela sua atenção total pela primeira vez desde que eles tinham casado, algumas das quais eu estou reconsiderando. O coração de Isabela começou a bater forte. O que isso significa? Significa que as coisas mudam. Circunstâncias evoluem. Isso não é uma resposta. Não, Victor concordou. Não é. A comissária de bordo apareceu com o jantar, algum tipo de prato elegante de frango com vegetais que Isabela não reconheceu e um copo de vinho branco. Ela aceitou mecanicamente, muito perturbada pela conversa para realmente comer, mas precisando de algo para fazer com as mãos. Victor comeu com a mesma precisão controlada que ele aplicava a tudo, terminando sua refeição eficientemente antes de retornar ao seu telefone. Isabela beliscou a dela, conseguindo algumas mordidas antes de desistir. Aonde vamos? Ela perguntou novamente, mais suave desta vez. Victor a considerou por um longo momento. Em algum lugar bonito, em algum lugar particular, em algum lugar onde não seremos interrompidos. Por quê? Porque eu quero conhecer minha esposa. As palavras atingiram como um golpe físico. Isabela olhou para ele, procurando por engano ou manipulação, mas sua expressão permaneceu ilegível. Você poderia ter me conhecido sem voar 8 horas, não da maneira que eu pretendo. Então algo em seu tom fez sua pele arrepiar. Não exatamente ameaça, não exatamente promessa, mas algo no meio que ela não conseguia nomear. Victor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu sei. Ele se levantou, movendo-se para o bar e servindo 2 copos de líquido âmbar. Ele entregou um a ela antes de se acomodar no assento ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do corpo dele, cheirar sua colônia. 3 semanas atrás, eu te fiz uma oferta. Você aceitou por necessidade, não por escolha. Eu respeitei isso te dando espaço. E agora eu terminei com espaço. Victor levantou seu copo, esperando até que ela relutantemente fizesse o mesmo. A honestidade, Isabela, e a ver o que existe além do contrato que assinamos. Eles beberam.
O licor queimou em sua garganta, espalhando calor por seu peito. Os olhos de Victor nunca deixaram os dela, e pela primeira vez, Isabela viu algo sob o gelo, algo aquecido e faminto, e completamente focado nela. Eu ainda tenho medo de você, ela sussurrou. Bom, o sorriso de Victor era lento, perigoso. Medo significa que você está prestando atenção, mas medo não é tudo o que você sente, é? Ele estava certo, e isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa, porque sim, ela tinha medo de Victor Duca. Mas ela também estava fascinada por ele, atraída pela maneira como ele comandava cada sala em que entrava, a inteligência naqueles olhos cinzentos, os raros momentos em que seu controle escorregava. E ela vislumbrava algo cru por baixo. Ela estava atraída por seu marido, o homem que a tinha comprado, o criminoso que tinha feito as dívidas de seu pai desaparecerem em troca de seu nome e sua liberdade. O que isso dizia sobre ela? Descanse um pouco, Victor disse, levantando-se e voltando para seu assento original. Nós pousamos ao amanhecer. A verdadeira jornada começa então. Isabela queria discutir para exigir mais respostas, mas o cansaço a estava puxando. O chicote emocional do dia, o estresse de 3 semanas vivendo no limbo, a confusão da mudança repentina de comportamento de Victor, tudo isso caiu sobre ela de uma vez. Ela reclinou seu assento, aceitando o cobertor que a comissária de bordo trouxe, e fechou os olhos contra as luzes suaves da cabine. O sono parecia impossível, mas de alguma forma ela adormeceu ao zumbido constante dos motores, levando-a para um destino desconhecido com um marido que ainda era um estranho. Quando ela acordou, a luz pálida do amanhecer estava filtrando pelas janelas. Isabela piscou desorientada, absorvendo os arredores desconhecidos antes que a memória retornasse. O jato. Victor. A viagem misteriosa. Ela se sentou, encontrando Victor já acordado, vestido com calças escuras e uma camisa de linho branca que o fazia parecer de alguma forma mais perigoso do que seus ternos habituais. Ele a estava observando com uma expressão que ela não conseguia ler. Estamos pousando em 20 minutos, ele disse. Você deveria ver isso. Isabela se moveu para a janela que ele indicou, ofegando com o que ela viu abaixo. A água turquesa infinita se estendia até o horizonte, pontilhada com pequenas ilhas verdes. O oceano era tão claro que ela podia ver as praias de areia branca sob as águas rasas, as manchas mais escuras onde os recifes de coral cresciam. Tudo era cor brilhante e beleza intocada, nada como a cidade cinzenta que eles tinham deixado para trás. Onde estamos? Ela respirou. O Caribe, uma ilha particular. Claro, Victor possuía uma ilha particular. Isabela lhe apertou o rosto mais perto do vidro, observando enquanto eles desciam em direção a uma pequena pista de pouso esculpida na selva. Conforme eles se aproximavam, ela podia distinguir uma vila extensa, empoleirada em um penhasco com vista para o oceano, toda de pedra branca e vidro que captava o sol nascente. O pouso foi suave. Quando a porta abriu, ar tropical úmido entrou, carregando o cheiro de água salgada e flores exóticas. Isabela desceu as escadas com as pernas trêmulas, ainda tentando processar a beleza impossível ao seu redor. Um jipe esperava na pista, dirigido por um homem que cumprimentou Victor em espanhol rápido antes de carregar suas malas. Victor respondeu na mesma língua, sua fluência surpreendendo Isabela, embora não devesse ter. Victor Duca falava 5 idiomas e provavelmente tinha interesses comerciais em todos os continentes. Você fala espanhol? Ela disse enquanto eles subiam no jipe. E italiano, francês, mandarim e russo. O tom de Victor era factual. Línguas são úteis na minha linha de trabalho. Sua linha de trabalho, o eufemismo cuidadoso para tudo ilegal e perigoso que financiava esta ilha, aquele jato, a cobertura, a vida da qual Isabela agora fazia parte, quer ela quisesse ou não,
A viagem até a vila levou 10 minutos por uma estrada que serpenteava por vegetação exuberante. Isabela vislumbrou praias intocadas, água cristalina, pássaros coloridos que ela não conseguia nomear. Tudo era vívido e vivo de uma forma que fazia a cidade parecer uma fotografia em preto e branco. A vila era ainda mais deslumbrante de perto. Arquitetura moderna misturada perfeitamente com os arredores naturais. Piscinas de borda infinita que pareciam se fundir com o oceano. Espaços externos que apagam a fronteira entre dentro e fora. Janelas do chão a ver teto que convidavam a vista para dentro. Era de tirar o fôlego. Era também completamente isolado. A equipe vem 3 vezes por semana, Victor disse enquanto eles entravam no interior fresco. Caso contrário, estamos sozinhos. Sem guardas, sem associados de negócios, sem interrupções. As implicações disso se estabeleceram sobre Isabela como um peso. Sozinha com Victor por 2 semanas em uma ilha particular. Sem fuga, sem testemunhas, apenas seu marido e quaisquer que fossem as intenções que tinham impulsionado esta viagem repentina. Deixe-me levá-la ao seu quarto. Victor continuou, conduzindo-a por uma escadaria curva para o 2º andar. Ele abriu uma porta revelando um quarto enorme decorado em brancos e azuis. Portas francesas levando a uma varanda privada com vista para o oceano. A menos que você prefira que compartilhemos a suíte master. A oferta pairou entre eles, carregada de possibilidade e perigo. Isso está bom, Isabela disse rapidamente. Está? Victor se moveu para mais perto e ela sentiu aquele cheiro novamente. Colônia e perigo. Ou você está apenas com medo de admitir o que você quer? O que eu quero? A voz de Isabela subiu apesar de seus esforços para manter a calma. Victor, 3 semanas atrás, você me disse que este casamento era negócio, que eu deveria ficar fora do seu caminho. Agora você me trouxe para uma ilha particular e você implicando. O que exatamente você está implicando? Eu não estou implicando nada. A mão de Victor subiu, seus dedos roçando sua mandíbula com uma gentileza surpreendente. Eu te notei, Isabela, muito antes de seu pai vir a mim desesperado e se afogando. Eu te notei trabalhando em seus 2 empregos, tentando manter tudo junto enquanto ele se destruía. Eu vi sua força, sua lealdade, sua resiliência silenciosa. A respiração de Isabela engasgou. Você estava me observando. Eu estava ciente de você. Há uma diferença. Seu polegar traçou seu lábio inferior e calor a inundou apesar de tudo. Quando seu pai finalmente caiu o suficiente, eu lhe fiz uma oferta que eu sabia que ele aceitaria. Não porque eu precisava de uma esposa, porque eu queria você. A confissão deveria ter sido romântica. Em vez disso, parecia manipulação, como se Victor tivesse orquestrado tudo, manobrado todas as peças até que Isabela não tivesse escolha, senão acabar exatamente onde ele a queria. Isso é insano, ela sussurrou. Isso é honesto. Victor soltou a mão dela, mas não recuou. Eu te dei 3 semanas para se ajustar, para se acomodar na realidade do nosso arranjo. Mas, Isabela, eu não sou um homem paciente por natureza, e eu terminei de fingir que isso é apenas negócio. Você não pode simplesmente decidir isso. Você não pode simplesmente mudar as regras porque você quer. Eu posso fazer o que eu quiser. As palavras deveriam ter sido arrogantes, mas Victor as disse como uma simples verdade. Eu sou Victor Duca. Eu construí um império do nada. Eu controlo mais dinheiro e poder do que a maioria dos governos. Quando eu quero algo, eu pego. Eu não sou uma coisa que você pode pegar. Não, seu sorriso era afiado, predatório. Você é minha esposa, o que torna isso muito mais complicado e infinitamente mais interessante. Isabela recuou, suas pernas batendo na cama. Isso é loucura. Você é louco. Provavelmente. Victor se moveu para a porta, pausando para olhar para ela. Descanse um pouco. Falaremos mais tarde quando você estiver pronta para parar de fugir do que está acontecendo entre nós. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás dele.
Isabela afundou na cama, todo o seu corpo tremendo. Isso não era o que ela tinha esperado. Victor deveria ser frio, distante, um marido apenas no nome que a deixava sozinha, em troca de apagar as dívidas de seu pai. Em vez disso, ele estava aqui, focado nela, afirmando que a queria o tempo todo, que o casamento não era apenas negócio, que ele pretendia transformar o contrato deles em algo real. Isabela se levantou e caminhou até a varanda, olhando para o oceano impossivelmente azul. A beleza ao seu redor parecia surreal, como uma gaiola dourada projetada para seduzi-la à conformidade. E Victor, perigoso, poderoso, aterrorizante, Victor era quem segurava a chave. Ela pensou nas palavras dele, em ser notada, ser desejada, ser perseguida por um homem que não perseguia nada que não tivesse certeza de que reivindicaria. Parte dela queria acreditar que era manipulação, mas outra parte, a parte que ela tinha medo de reconhecer, se perguntava como seria ser verdadeiramente vista por Victor Duca. Ser desejada por um homem assim, render-se ao calor perigoso que ela sentia toda vez que ele a olhava. Não. Isabela agarrou o corrimão da varanda com força suficiente para doer. Ela não podia pensar assim. Victor era um criminoso. Ele a tinha comprado. Ele tinha orquestrado tudo, tirado suas escolhas, a amarrado a ele através de um contrato que ela não tinha poder real para recusar. Querer ele de volta seria insano, não seria? Isabela passou o resto do dia em seu quarto, muito sobrecarregada para encarar Victor. Um membro da equipe trouxe o almoço, peixe fresco, frutas tropicais, comida que tinha gosto de sol, e a fez perceber há quanto tempo ela não comia direito. Ela se forçou a terminar tudo, precisando da força. Ao pôr do sol, alguém bateu em sua porta. Senhorita Isabela, uma mulher mais velha, com olhos gentis e o mesmo sotaque do motorista, estava no corredor. Senhor Duca solicita que você se junte a ele para o jantar no terraço em 1 hora. Ele me pediu para ajudá-la a se preparar, se você quiser. Não era realmente um pedido. Isabela reconheceu uma ordem quando ouviu uma, mesmo envolta em polidez. 1 hora depois, ela desceu as escadas usando um vestido de verão branco simples, seus cabelos soltos em volta dos ombros. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela caminhava pela vila em direção ao som do oceano. O terraço tirou o fôlego dela. Luzes de corda criaram um dossel de estrelas acima de uma mesa posta para 2. Velas tremeluzindo na brisa quente. O oceano se estendia interminavelmente além, o sol poente pintando tudo em tons de laranja e ouro. E lá estava Victor em pé, no corrimão olhando para a vista. Ele mudou para calças de linho escuras e uma camisa branca, mangas arregaçadas para revelar antebraços musculosos. Casual, devastador. Ele se virou quando a ouviu se aproximar, e a maneira como ele olhou para ela fez o coração de Isabela gaguejar. Você é linda, ele disse simplesmente. Victor, junte-se a mim. Ele puxou a cadeira dela, esperando até que ela relutantemente se sentasse antes de ocupar seu próprio assento. Eu pensei que poderíamos começar de novo, nos conhecermos adequadamente, por me sequestrar para uma ilha particular, por remover distrações. Victor serviu vinho em ambos os copos deles. Na cidade, eu estou sempre trabalhando, sempre gerenciando incêndios, lidando com negócios, mantendo o controle. Aqui há apenas nós, sem interrupções, sem fingimento. E se eu não quiser isso, então me diga. Victor se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Diga-me que você não sente nada quando eu olho para você. Diga-me que você não se perguntou como seria entre nós. Minta para mim, Isabela, e eu te colocarei de volta naquele jato amanhã. Te enviarei para onde você quiser ir. Te libertarei. A oferta pairou entre eles, real e aterrorizante, porque Isabela não conseguia mentir. Não de forma convincente, não quando seu corpo atraía toda vez que Victor se aproximava.
quando seu pulso disparava e o calor puxava baixo em seu estômago, e ela se viu perguntando como aquelas mãos elegantes e perigosas se sentiriam em sua pele. Eu não consigo, ela sussurrou. Não consegue o quê? Não consigo te dizer que não sinto nada. A admissão pareceu derrota e libertação ao mesmo tempo. Mas, Victor, você me assusta. As coisas que você faz, o mundo em que você vive, eu não pertenço lá. Você pertence onde eu digo que você pertence. A mão dele cobriu a dela na mesa, quente e forte. E eu digo que você pertence aqui comigo, não como um contrato ou uma transação, como minha esposa, minha parceira, minha igual. Igual. Isabela riu sem humor. Como podemos ser iguais quando você detém todo o poder? Eu deteno. O polegar de Victor acariciou suas juntas dos dedos. Porque agora você tem mais poder sobre mim do que qualquer outra pessoa viva. Você poderia me destruir, Isabela. Tudo o que você teria que fazer é ir embora. Você acabou de dizer que me enviaria para onde eu quisesse ir. Eu o faria. Esse é o problema. A expressão de Victor era crua de uma forma que ela nunca tinha visto. Eu disse a mim mesmo que este casamento era estratégico, uma forma de quitar uma dívida e adquirir uma mulher linda e inteligente que pudesse desempenhar o papel de minha esposa em público. Mas a verdade é, eu te quis desde o momento em que te vi pela primeira vez. E agora que você é minha, a ideia de te deixar ir é intolerável. O coração de Isabela martelou contra suas costelas. Isso era insano. Síndrome de Estocolmo ou manipulação ou ambos. Mas olhando nos olhos de Victor, vendo vulnerabilidade genuína sob o controle, ela não podia negar a atração entre eles. O que você quer de mim? Ela perguntou. Tudo. Victor levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em sua palma que enviou eletricidade por todo o seu corpo. Seu tempo, sua atenção, sua honestidade, uma chance real de fazer deste casamento algo que nenhum de nós esperava. E se não funcionar, então pelo menos saberemos. Pelo menos teremos tentado. Seu sorriso era torto, quase juvenil. Eu não prometo que será fácil. Meu mundo é perigoso, complicado. Mas eu prometo que você nunca estará sozinha nele. Eu protejo o que é meu, Isabela, e você é minha agora. A possessividade deveria tê-la ofendido. Em vez disso, agitou algo primordial e perigoso, algo que queria pertencer a Victor Duca, ser reivindicada e protegida e desejada por um homem poderoso o suficiente para fazer o mundo se curvar à sua vontade. Ok, ela se ouviu dizer. Ok, podemos tentar nos conhecer. Ver se há algo real aqui além do contrato. Isabela encontrou os olhos dele diretamente. Mas, Victor, se você me machucar, se isso for apenas um jogo para você, eu não te perdoarei. Eu sei. O aperto de Victor na mão dela apertou. E eu estou te pedindo para confiar em mim de qualquer maneira, para correr o risco, para ver onde isso vai dar. Eles jantaram enquanto o sol terminava de se pôr, pintando o céu em roxos e rosas impossíveis. Victor fez perguntas a ela sobre sua infância, seus sonhos, antes que o vício de seu pai consumisse tudo. O que ela tinha querido ser antes que a necessidade a forçasse a empregos sem saída. Ele ouvia como se as respostas dela importassem, como se ela fosse a pessoa mais interessante que ele já tinha conhecido. E lentamente, cuidadosamente, Isabela começou a fazer suas próprias perguntas. Como Victor tinha construído seu império, o que o impulsionava, se ele alguma vez se arrependeu do caminho que tinha escolhido. Todos os dias, Victor admitiu, surpreendendo-a com sua honestidade. Mas arrependimento não muda nada. Eu fiz escolhas, algumas necessárias, algumas que eu gostaria de poder desfazer, mas elas me fizeram quem eu sou. E quem eu sou é alguém forte o suficiente para te proteger das consequências dos erros de seu pai. É isso que você pensa que está fazendo? Me protegendo? Entre outras coisas. Seu sorriso ficou aquecido. Proteção é apenas o começo.
Depois do jantar, eles caminharam pela praia, ondas batendo em seus pés. A lua tinha nascido, transformando tudo em prata e onírico. Isabela se sentiu desprendida da realidade, como se tivesse entrado na vida de outra pessoa, uma com ilhas particulares e homens bonitos que a olhavam como se ela fosse preciosa. O que acontece quando voltarmos? Ela perguntou. Para a cidade, para a vida real. Isso termina. Esta é a vida real. Victor parou de andar, virando-se para encará-la. Isabela, eu não estou brincando de faz de conta nesta ilha. Eu estou te mostrando o que poderíamos ter. O que eu quero que tenhamos. Quando voltarmos, sim, as coisas serão complicadas. Meu trabalho exigirá atenção. Haverá perigos dos quais eu preciso te proteger. Mas a fundação que construímos aqui, isso é real. Isso é permanente. Como você pode ter certeza? Porque eu nunca quis nada tanto quanto eu quero isso, tanto quanto eu quero você. Ele a beijou, então finalmente puxando-a contra ele enquanto sua boca reivindicava a dela. E Isabela, apesar de todo o pensamento racional gritando que isso estava errado, o beijou de volta, se deixou afogar no calor e na fome, na sensação das mãos de Victor em seu cabelo, seu corpo duro contra o dela, o som baixo que ele fez quando ela se abriu para ele. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando forte, Victor pressionou sua testa contra a dela. Diga-me que você sente isso. Ele exigiu. Eu sinto. As mãos de Isabela se cerraram em sua camisa, segurando-o perto. Deus me ajude. Eu sinto. Então pare de lutar contra isso. Pare de lutar contra nós. E lá, em uma praia iluminada pela lua, com o oceano cantando atrás deles, Isabela fez sua escolha. Ela parou de lutar, parou de questionar, parou de se proteger da atração perigosa, impossível pelo homem que a tinha comprado, e estava agora oferecendo a ela algo que parecia perigosamente como amor. Ela beijou Victor novamente, mais fundo desta vez, rendendo-se ao calor entre eles. As mãos dele percorreram suas costas, sua cintura, puxando-a impossivelmente para mais perto enquanto o beijo se tornava desesperado. Quando ele finalmente a levantou em seus braços, levando-a de volta em direção à vila, Isabela não protestou. Ela tinha feito sua escolha. Para o bem ou para o mal, ela estava dando a Victor Duca o que ele queria. Tudo. Victor carregou Isabela pela vila, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia senti-lo contra seu peito. A realidade do que estava acontecendo caiu sobre ela em ondas. Ela estava sendo levada para a cama por seu marido, o homem que a tinha comprado como propriedade 3 semanas atrás. O senhor do crime que tinha acabado de confessar que orquestrou tudo porque a queria. Ela deveria parar isso, deveria exigir que ele a colocasse no chão, deveria recuar para seu quarto separado na segurança da distância. Mas seu corpo tinha outras ideias. Seus braços envoltos em seu pescoço, seu rosto enterrado contra seu ombro, onde ele cheirava a colônia caras e ar salgado, e algo unicamente dele. Victor subiu as escadas com força fácil, mas em vez de virar em direção à suíte master, ele a levou para o quarto dela, gentilmente a colocando de pé ao lado da cama. A gentileza inesperada fez sua respiração engasgar. Eu não vou te seduzir esta noite, ele disse calmamente, suas mãos emoldurando o rosto dela. Por mais que eu queira, por mais que cada parte de mim esteja gritando para terminar o que começamos naquela praia. Isabela piscou para ele, confusa, e se ela fosse honesta, desapontada. Então por quê? Porque quando eu finalmente te tiver, Isabela, eu te quero completamente certa, não levada pela luz da lua e romance, não confusa sobre o que isso é. Seu polegar traçou seu lábio inferior e o calor puxou baixo em seu estômago. Eu quero que você me escolha com olhos claros e uma cabeça clara para saber exatamente ao que você está dizendo sim. E ao que eu estou dizendo sim? A mim. Tudo de mim. O bom e o terrível.
o império que eu construí e o sangue que custou para construí-lo. Os perigos que vêm com ser minha esposa, os inimigos que te machucariam para me machucar. A expressão de Victor era feroz. Eu preciso que você entenda no que você está entrando antes de cruzarmos essa linha. Você está tentando me assustar. Eu estou tentando ser honesto. Pela primeira vez em minha vida com alguém que importa, eu estou tentando contar toda a verdade. Ele pressionou um beijo em sua testa, terno e devastador. Durma. Amanhã começamos isso propriamente. Eu te mostrarei quem eu realmente sou. Então você pode decidir se ainda quer isso. Ele saiu antes que ela pudesse responder, fechando a porta suavemente atrás dele. Isabela ficou congelada por um longo momento, seu corpo ainda zumbindo com desejo não realizado, sua mente girando com tudo o que tinha acontecido. Ela se trocou mecanicamente, vestindo uma camisola de seda que tinha aparecido em seu armário. Mais evidência da completude de Victor. Quando ela finalmente rastejou para a cama, ela esperava ficar acordada por horas, muito ligada para dormir. Em vez disso, o cansaço a puxou para baixo quase imediatamente, seus sonhos cheios de olhos cinzentos e promessas perigosas. A manhã chegou muito cedo, luz do sol fluindo pelas portas francesas que ela tinha esquecido de fechar. Isabela se espreguiçou, desorientada, até que a memória retornou em uma onda. A ilha, Victor, o beijo na praia que tinha incendiado todo o seu mundo. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A governanta da noite passada entrou carregando uma bandeja carregada com frutas frescas, doces e café que cheirava a paraíso. Bom dia, senhorita Isabela. Senhor Duca pergunta se você se juntará a ele para o café da manhã no terraço inferior em meia hora. Ele sugere algo confortável para as atividades do dia. Atividades? O estômago de Isabela esvoaçou com nervosismo e antecipação. Que tipo de atividades? O sorriso da mulher era sabedor. Senhor Duca não compartilhou detalhes, mas eu recomendaria seu maiô e algo em que você possa se mover facilmente. Depois que ela saiu, Isabela beliscou o café da manhã, conseguindo algumas frutas e meio pastel, antes que seus nervos tornassem a alimentação impossível. Ela se vestiu com um biquíni turquesa simples coberto por shorts de linho branco e uma regata solta, puxando o cabelo em um rabo de cavalo e dispensando maquiagem. Se Victor queria mostrar a ela quem ele realmente era, ela poderia muito bem estar confortável. Ela o encontrou no terraço inferior, vestido com shorts de natação escuros e nada mais. Os passos de Isabela vacilaram à vista dele, todo músculo magro e pele bronzeada. Uma tapeçaria de cicatrizes em seu torso que contavam histórias de violência sobrevivida. Ele era bonito e aterrorizante, e ela não conseguia parar de olhar. Bom dia! O sorriso de Victor era quente, quase juvenil na luz da manhã. Você dormiu bem? Melhor do que o esperado. Isabela se forçou a olhar para o rosto dele em vez de seu peito. Você? Não particularmente. Eu passei a maior parte da noite pensando em te beijar naquela praia. Ele se moveu para mais perto, sua mão encontrando sua cintura e puxando-a contra ele, e lamentando minha decisão de ser nobre sobre isso. Você sempre poderia mudar de ideia. Não me tente. Sua testa pressionada contra a dela, sua respiração quente em seus lábios. Eu tenho planos para hoje, coisas que eu quero te mostrar. Mas se você continuar olhando para mim assim, nunca sairemos deste terraço. Calor a inundou. Como eu estou te olhando? Como se você quisesse ser devorada. A voz de Victor caiu para um rosnado. E acredite em mim, Isabela, eu estou mais do que feliz em atender. Mas primeiro, café da manhã. Então eu te mostro algo importante. Ele a levou para uma mesa com vista para o oceano onde mais comida esperava. Ovos, bacon, suco fresco, tudo perfeito e lindamente apresentado. Eles comeram juntos, a conversa fluindo mais fácil do que Isabela esperava. Victor perguntou sobre seus anos de faculdade,
Sua breve tentativa de se tornar professora antes que as dívidas de seu pai a tivessem forçado a largar e trabalhar em tempo integral. Você queria ensinar? Victor colocou seu café, dando-lhe sua atenção total. Que matéria? Literatura, inglês. Isabela sentiu o calor subir em suas bochechas. Parece bobo agora. Parece bonito. Você seria boa nisso. Você tem essa qualidade. Paciência combinada com paixão. A capacidade de ver potencial em coisas que outros ignoram. É assim que você me vê? Potencial. Eu te vejo como já extraordinária. O potencial é apenas para nós, para o que poderíamos construir juntos. Victor se levantou, oferecendo sua mão. Venha, eu quero te mostrar algo. Ele a conduziu por um caminho sinuoso esculpido na face do penhasco, degraus levando a uma enseada privada abaixo. A praia era intocada, areia branca encontrando água cristalina claro, completamente abrigada da vista. Um barco esperava em um pequeno cais, elegante e rápido, construído para velocidade em vez de conforto. Vamos para Anágua? Isabela perguntou. Não muito longe. Há um lugar que eu quero que você veja. Victor a ajudou a entrar no barco, suas mãos firmes em sua cintura. Confie em mim. A pergunta parecia carregada de significado, além do simples passeio de barco. Isabela encontrou seus olhos e assentiu. Eu estou tentando. Isso é tudo que eu posso pedir. Victor pilotou o barco habilmente, cortando a água com facilidade prática. O vento chicoteava o cabelo de Isabela em volta de seu rosto, o spray de sal resfriando sua pele aquecida pelo sol. Depois de 20 minutos, Victor desacelerou o motor, guiando-os em direção a uma pequena protuberância rochosa que se projetava do oceano. Que lugar é este? Isabela perguntou enquanto Victor ancorava o barco. A razão pela qual eu comprei a ilha. Ele produziu equipamento de snorkel de um compartimento de armazenamento, entregando a ela uma máscara e nadadeiras. A vista da superfície é bonita, mas a verdadeira beleza está por baixo. Isabela nunca tinha mergulhado antes, mas Victor foi paciente, mostrando a ela como respirar pelo tubo, como limpar sua máscara se a água entrasse. Quando eles finalmente deslizaram para a água, ela ofegou com a temperatura, perfeitamente quente, como água de banho. Então Victor pegou sua mão e a puxou para baixo. O mundo sob a superfície era de tirar o fôlego. Recifes de coral em cores impossíveis, roxo, laranja, azul elétrico, balançavam suavemente na corrente. Peixes disparavam por toda parte, brilhantes listras de amarelo e prata e vermelho. A água era tão clara que Isabela podia ver 15 metros em todas as direções, a luz do sol filtrando em colunas cintilantes. Victor apontou diferentes espécies, seu conhecimento a surpreendendo. Ele mostrou a ela uma tartaruga marinha deslizando majestosamente, um polvo se escondendo em uma fenda, um cardume de barracudas que fez seu coração disparar até que ele apertou a mão dela de forma tranquilizadora. Eles emergiram depois do que pareciam horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos, ambos respirando forte e sorrindo. Isso foi incrível. Isabela ofegou, batendo os pés na água ao lado do barco. Isso é o que eu queria que você visse. Beleza real, beleza natural. Não o mundo manufaturado em que eu geralmente vivo. Victor nadou para mais perto, suas pernas roçando nas dela sob a superfície. Eu venho aqui quando as coisas ficam muito escuras, quando o negócio, a violência, tudo isso se torna demais. Isso me lembra que ainda há algo puro no mundo, algo que vale a pena proteger. Victor. Isabela não tinha certeza do que dizer a essa honestidade crua. Eu não sou um homem bom, Isabela. Eu fiz coisas que te horrorizariam. Machuquei pessoas, destruí vidas, construí meu império sobre sangue e medo e cálculo implacável.
Suas mãos encontraram sua cintura sob a água, segurando-a firme. Mas eu também não sou um monstro. Eu tenho linhas que eu não vou cruzar, pessoas que eu protejo. Um código, mesmo que seja um que a maioria das pessoas não entenderia. Por que você está me contando isso? Porque eu preciso que você saiba com quem você está casada. Não o rosto público, não o empresário em ternos caros. O eu real. Aquele que matou homens com suas próprias mãos quando necessário. Aquele que fará absolutamente qualquer coisa para proteger o que é dele. O pulso de Isabela martelou. Ela deveria estar aterrorizada. Deveria estar exigindo que ele a levasse de volta para a vila, para o continente, para qualquer lugar longe desta confissão. Mas olhando nos olhos de Victor, vendo a vulnerabilidade sob a violência, ela não conseguia invocar medo. Você matou recentemente? Ela perguntou baixinho. Não, não em 3 anos. Eu construí infraestrutura suficiente, lealdade suficiente para que outros lidem com o trabalho sujo agora. Sua mandíbula se apertou. Mas eu o faria sem hesitação se alguém te ameaçasse. Isso é provável? Alguém me ameaçando em meu mundo? Sempre possível. É por isso que eu preciso que você entenda os riscos. Por que eu te trouxe aqui longe de tudo para te mostrar a verdade antes que você decida se você realmente quer esta vida? Isabela pensou sobre isso, sobre inimigos nas sombras, sobre o perigo constante sobre ser casada com um homem cujo poder vinha do medo e da violência. Ela pensou em sua vida tranquila, antes de seus sonhos simples de ensinar e normalidade. Então ela pensou em como Victor a fazia se sentir vista, valorizada, protegida, desejada de uma forma que nada tinha a ver com transações e tudo a ver com desejo genuíno. Eu ainda estou aqui, ela disse finalmente, ainda escolhendo ficar. Isso me deixa louca, provavelmente. O sorriso de Victor era puro alívio, mas isso te torna perfeita para mim. Ele a beijou ali no meio do oceano, ambos batendo os pés na água e se agarrando um ao outro. Foi bagunçado e estranho e absolutamente perfeito. Quando eles se separaram, Isabela estava rindo, engolindo a água do mar e não se importando. Eles nadaram de volta para o barco, Victor a ajudando a subir a bordo antes de segui-lo. A viagem de volta para a ilha foi mais silenciosa, ambos perdidos em pensamentos. Isabela continuava roubando olhares para ele. Este homem complicado e perigoso que de alguma forma tinha se tornado seu marido. De volta à vila, eles se enxaguaram no chuveiro externo. A experiência estranhamente íntima, apesar de ambos estarem em trajes de banho. As mãos de Victor foram cuidadosas enquanto ele a ajudava a lavar o sal de seu cabelo, seu toque gentil, mas seus olhos aquecidos. Eu deveria te avisar, ele disse enquanto eles se secavam. Esta noite vai testar minha resolução significativamente. Por que especificamente esta noite? Porque nós vamos jantar no iate ancorado ao largo, sob as estrelas, completamente sozinhos. E você vai parecer linda, e eu vou te querer desesperadamente. E minha nobreza vai estar em muito pouca oferta. O estômago de Isabela esvoaçou. Talvez eu não queira que você seja nobre. Isabela, o nome dela era um aviso e uma oração. Não diga coisas assim, a menos que você as queira dizer. E se eu as quiser dizer? Victor a apertou contra a parede do chuveiro, seu corpo uma linha de calor contra o dela. Então precisamos ter uma conversa muito séria sobre expectativas e limites, porque uma vez que eu te tiver, eu não vou te soltar nunca. Você precisa ter certeza. Eu estou chegando lá. As mãos de Isabela pressionaram contra seu peito, sentindo seu coração bater forte sob suas palmas. Mas, Victor, você continua me afastando, me dizendo para ter certeza, para pensar sobre isso, para entender o que eu estou escolhendo. Talvez você precise parar de me proteger de você mesmo e me deixar tomar minhas próprias decisões. Algo feroz e possessivo brilhou em seu rosto. Você está certa. Você está absolutamente certa. Ele recuou, criando uma distância que parecia uma perda física.
Esta noite falaremos esta noite. Realmente falaremos. E então veremos aonde as coisas vão. O resto do dia passou em uma névoa de antecipação. Eles almoçaram juntos. Victor contando a ela histórias sobre a aquisição da ilha, sobre sua infância na Itália, antes que sua família imigrasse para a América. Sobre a construção de seu primeiro negócio legítimo, antes que as circunstâncias o puxassem para águas mais escuras. Isabela se viu fascinada pelas contradições nele. O homem que podia ordenar violência sem piscar, mas que falava de sua mãe com reverência e luto. O criminoso que possuía políticos, mas que doava milhões para hospitais infantis sob fachadas anônimas. O marido que a tinha comprado, mas que agora a estava cortejando como se ela fosse preciosa. Conforme o pôr do sol se aproximava, a governanta apareceu com um saco de roupas. Dentro estava um vestido que fez a respiração de Isabela prender. Seda esmeralda profunda que se agarraria a cada curva. Elegante e sofisticado e totalmente bonito. Senhor Duca mandou fazer para você. A mulher explicou. Ele disse que o verde combinaria com seus olhos. Isabela não tinha percebido que Victor tinha notado a cor de seus olhos. A atenção aos detalhes fez seu peito apertar com uma emoção que ela não estava pronta para nomear. Ela se vestiu cuidadosamente, aplicando maquiagem mínima e deixando seu cabelo solto em ondas soltas. O vestido caiu perfeitamente. Claro, a completude de Victor era quase sobrenatural. Ela calçou saltos delicados e se estudou no espelho. Ela parecia outra pessoa, alguém confiante e desejável e cara. Alguém que pertencia a uma ilha particular, com um homem poderoso. Alguém que poderia realmente estar se apaixonando por seu marido criminoso. Victor estava esperando no cais, vestido com calças escuras e uma camisa cinza carvão que fazia seus olhos parecerem fumaça. Sua expressão quando ele a viu valeu cada momento de nervosismo. Você está deslumbrante, ele disse simplesmente, oferecendo sua mão para ajudá-la a bordo do iate. Esta não era a lancha de antes. Este era um navio de luxo, todo madeira e latão brilhantes, com um convés preparado para um jantar íntimo. Velas tremeluziam em copos de furacão e música suave tocava de alto-falantes escondidos. Você fez tudo isso? Isabela perguntou. Eu queria que esta noite fosse especial. Victor a guiou para seu assento, sua mão demorando na parte inferior de suas costas. Eu queria que você se sentisse valorizada, querida. Não como uma transação ou uma obrigação. Eles comeram lentamente a refeição requintada. Lagosta fresca, vegetais perfeitamente cozidos, vinho que tinha gosto de luz do sol e mel. Entre os pratos, eles conversaram, realmente conversaram. Isabela perguntou sobre seus negócios e Victor respondeu honestamente, explicando as corporações legítimas que encobriam as operações ilegais, o cuidadoso equilíbrio de poder e diplomacia que mantinha a paz, os inimigos sempre rondando. Você tem medo alguma vez? Ela perguntou. Todos os dias. O medo te mantém afiada, te mantém viva. Os dedos de Victor traçaram padrões nas costas de sua mão. Mas eu tenho mais medo de perder isso, de te perder antes que eu realmente te tivesse. Você me tem, Victor. Eu sou sua esposa. No papel, eu quero mais do que papel. Isabela, eu quero tudo. A palavra pairou entre eles, pesada com promessa e ameaça e possibilidade. O coração de Isabela disparou enquanto Victor se levantava, puxando-a para seus pés e para seus braços. O iate balançava suavemente sob eles, as estrelas acima impossivelmente brilhantes. Diga-me o que você quer. Victor murmurou contra o ouvido dela. Sem mais desviar, sem mais talvez. Diga-me a verdade. Eu quero. As mãos de Isabela se cerraram em sua camisa, segurando-o perto. Eu quero parar de ter medo. Eu quero parar de questionar tudo. Eu quero apenas sentir sem pensar nas consequências ou no que isso significa ou se eu estou cometendo um erro terrível. Então pare de pensar.
A boca de Victor encontrou seu pescoço. Beijos que a deixaram com os joelhos fracos. Apenas sinta. Diga-me o que você sente agora. Como se eu estivesse em chamas. Como se você não me beijar propriamente, eu poderia realmente morrer. Ele riu. O som rico e quente. Bem, não podemos ter isso. Este beijo foi diferente dos outros, mais profundo, mais exigente. As mãos de Victor percorreram seu corpo com intenção clara, aprendendo suas curvas através do vestido de seda, fazendo-a ofegar e arquear-se contra ele. Isabela deu o tanto quanto recebeu, seus dedos se emaranhando em seu cabelo, seus dentes roçando seu lábio inferior, arrancando um gemido do fundo de seu peito. Quarto! Victor rosnou contra sua boca. Agora, antes que eu te pegue bem aqui no convés. Ele não esperou por uma resposta, varrendo-a em seus braços e levando-a abaixo do convés para uma cabine master que ela não tinha visto antes. O espaço era elegante e íntimo, dominado por uma cama enorme coberta em lençóis de seda escura. Victor a sentou gentilmente, suas mãos emoldurando o rosto dela. Última chance, Isabela. Última chance de mudar sua mente, de dizer que isso é muito rápido, muito cedo, muito complicado. Eu não quero mudar minha mente. Isabela estendeu a mão para a camisa dele, dedos trabalhando os botões. Eu te quero. Eu te quis desde aquela primeira noite, mesmo que eu estivesse aterrorizada para admitir isso. Mesmo que parecesse insano querer o homem que me comprou. Eu não te comprei. As mãos de Victor cobriram as dela, roubando-as. Eu comprei sua liberdade das dívidas de seu pai. Mas você, Isabela, você, eu estou ganhando dia a dia, momento a momento, e eu passarei o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. Então ele a beijou novamente, e não houve mais conversa. Apenas sensação, o deslizar da seda contra a pele, o calor da boca de Victor em sua garganta, seus ombros mais baixos, a sensação de suas mãos finalmente tocando-a da maneira que ela vinha desejando. Isabela se deixou afogar nisso. Nele, na realidade impossível de que ela estava aqui em um iate ancorado em uma ilha particular, entregando-se ao homem perigoso e complicado que de alguma forma tinha se tornado o centro de seu mundo em apenas 3 semanas. Mais tarde, muito mais tarde, eles estavam emaranhados juntos na cabine escura, o iate balançando gentilmente em águas calmas. Os dedos de Victor traçaram padrões preguiçosos no ombro nu de Isabela, seu outro braço envolto com segurança em sua cintura. Sem arrependimentos? Ele perguntou baixinho. Ainda não. Isabela se moveu para olhá-lo, estudando seu rosto na luz da lua filtrando pelas vigias. Me pergunte novamente amanhã. Eu te perguntarei todos os dias pelo resto de nossas vidas. Victor pressionou um beijo em sua têmpora e esperançosamente a resposta permanece a mesma. Victor, o que acontece quando saímos daqui? Quando voltamos à realidade? A realidade não muda o que está entre nós. Pode complicá-lo, mas não o muda. Seu aperto apertou possessivamente. Você é minha agora, Isabela, de todas as maneiras que importam. E eu protejo o que é meu. Essa palavra minha, você a diz muito. Porque é verdade. E porque eu preciso que você entenda. Eu não compartilho. Eu não comprometo. Você é minha esposa, minha parceira, e ninguém toca no que me pertence. A possessividade deveria tê-la incomodado. Em vez disso, enviou calor enrolando-se em seu estômago. Eu pertenço a mim mesma também, você sabe. Claro que sim, mas você está escolhendo pertencer comigo. Há uma diferença. Victor rolou, prendendo-a sob ele, seus olhos intensos. Diga-me que você entende isso, Isabela. Que você está escolhendo isso, me escolhendo. Não porque você está obrigada ou presa, mas porque você quer. Eu entendo. Isabela segurou o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer contra suas palmas.
Eu estou te escolhendo, Victor. Deus me ajude. Mas eu estou escolhendo esta coisa perigosa, complicada, impossível entre nós. Graças a Deus. Ele a beijou profundamente, completamente, até que ambos estivessem sem fôlego. Porque eu não tinha certeza se eu poderia sobreviver se você fosse embora. Eles fizeram amor novamente, mais devagar desta vez, aprendendo um ao outro completamente. E depois, envolvida nos braços de Victor, com o oceano cantando lá fora, Isabela finalmente entendeu no que ela tinha se metido. Ela tinha casado com um criminoso. Um homem cujas mãos tinham terminado vidas e construído impérios, e agora a tocava com uma gentileza devastadora. Um homem que era perigoso e protetor e totalmente e completamente focado nela. E contra toda lógica e razão, ela estava se apaixonando por ele. A semana seguinte passou em um borrão de dias ensolarados e noites cheias de paixão. Victor mostrou a Isabela cada canto da ilha, compartilhou pedaços de si mesmo que ele nunca tinha mostrado a ninguém. Eles nadaram em enseadas escondidas, exploraram trilhas na selva, fizeram amor em praias desertas sob as estrelas. Mas sob o romance, Isabela começou a notar coisas. A maneira como o telefone de Victor zumbia constantemente com mensagens que ele ignorava. O aperto ao redor de seus olhos quando ele pensava que ela não estava olhando. As conversas em italiano rápido que ele tinha com sua equipe de segurança durante suas breves visitas para entregar suprimentos. Algo estava errado. Algo que ele não estava contando a ela. Em sua 8ª noite, Isabela o confrontou durante o jantar no terraço da vila. O que você não está me contando? O garfo de Victor parou no meio do caminho até sua boca. O que você quer dizer? Você tem estado tenso por 2 dias, distraído. Algo está acontecendo de volta para casa e você está tentando me proteger disso. Isabela colocou seu copo de vinho, encontrando seus olhos diretamente. Eu pensei que tínhamos superado segredos. Victor ficou em silêncio por um longo momento, sua mandíbula apertada. Então ele suspirou, colocando seu próprio garfo. Você está certa. Sinto muito. Eu não queria arruinar isso, nosso tempo aqui. Arruiná-lo como? Há um problema com um rival de negócios, Alexei Vulov. A expressão de Victor escureceu. Ele tem feito movimentos contra meu território, testando limites, vendo até onde ele pode empurrar antes que eu revide. E você precisa voltar, lidar com isso. Não, eu deleguei. Meu segundo em comando pode gerenciar a resposta inicial. Victor estendeu a mão sobre a mesa, pegando a dela. Mas, Isabela, quando voltarmos, as coisas serão diferentes, mais perigosas. Volkov é ambicioso e imprudente. Ele não segue as velhas regras. Ele procurará por fraquezas para explorar. Fraquezas como eu, como nós, como o fato de que eu me importo com você o suficiente para ser vulnerável. O aperto de Victor apertou. É por isso que eu precisei deste tempo, para ter certeza de que você entendeu no que você está entrando, para te preparar para o que vem a seguir. O pulso de Isabela acelerou. Quão perigoso é isso, Vulov? Extremamente. Ele é ex-militar russo conectado a oligarcas que pensam que podem comprar seu caminho para o território americano. Ele já é responsável por 6 mortes no mês passado. Rivais que não cederiam às suas demandas. Os olhos de Victor estavam duros, frios de uma forma que ela não tinha visto desde o casamento deles. Ele é um problema que precisa ser resolvido permanentemente. As implicações disso fizeram o estômago de Isabela se apertar. Você vai matá-lo. Se necessário, preferencialmente, eu farei com que seja muito caro para ele continuar sua incursão, forçá-lo de volta ao seu próprio território. Mas se ele forçar, Victor encolheu os ombros, o gesto casual, apesar da violência que implicava. Então, sim, eu farei o que for necessário para proteger o que é meu. Lá estava novamente aquela reivindicação possessiva, mas desta vez veio com a realidade do que significava. Victor mataria para mantê-la segura, faria guerra se alguém a ameaçasse.
O pensamento deveria horrorizá-la. Em vez disso, alguma parte escura de Isabela achou-o convincente. Quando voltamos? Ela perguntou. Temos mais 4 dias. Eu quero usá-los. Quero me apegar a isso antes que a realidade se intrometa. Victor se levantou, movendo-se ao redor da mesa para puxá-la para seus braços. Dance comigo. Não havia música, mas Isabela o deixou conduzi-la em uma valsa lenta pelo terraço. Seus corpos pressionados um contra o outro, movendo-se juntos com o tipo de sincronização que vinha de realmente se conhecerem. A mão de Victor estava quente em suas costas, sua respiração suave contra sua têmpora. O que quer que aconteça quando voltarmos, ele murmurou. Lembre-se disso, lembre-se de nós. Lembre-se que tudo o que eu faço, cada escolha que eu faço é para te proteger. Para proteger isso, eu vou lembrar. Isabela se levantou na ponta dos pés, pressionando um beijo em sua mandíbula. Mas, Victor, eu não sou frágil. Não me trate como se eu fosse quebrar no momento em que as coisas ficarem difíceis. Sua risada foi baixa e apreciativa. Acredite em mim. Não, você não é frágil. Você ainda está envolta em seda, Isabela. Você é mais forte do que você percebe. Então confie em mim. Me inclua. Não tente me proteger de cada coisa difícil. Eu vou tentar. Os braços de Victor se apertaram em volta dela. Mas isso vai contra todo o instinto que eu tenho. Te proteger está programado em meu DNA agora. Eles balançaram juntos sob as estrelas e Isabela se deixou afundar no momento. O que quer que estivesse vindo, Vulov, perigo, a realidade de ser casada com um senhor do crime, ela enfrentaria isso porque ir embora de Victor agora era impossível. Ela tinha feito sua escolha e ela ia levá-la até o fim, custe o que custar. Os 4 dias restantes na ilha passaram muito rapidamente, cada momento tingido com o conhecimento agridoce de que seu santuário era temporário. Victor ficou cada vez mais distraído, suas chamadas telefônicas mais frequentes, apesar de seus esforços para escondê-las de Isabela. Ela o pegou uma vez em pé na praia ao amanhecer, falando em russo rápido com alguém do outro lado. A conversa soou acalorada, perigosa, e quando ele a notou observando, a expressão em seu rosto tinha feito seu sangue gelar. Esse era o Victor que tinha construído um império sobre o medo, aquele que podia terminar vidas com uma palavra. A última noite deles chegou com nuvens de tempestade se reunindo no horizonte, o ar pesado e elétrico. Victor tinha arranjado um último jantar no iate, insistindo que eles precisavam marcar o fim de sua lua de mel propriamente, mesmo que nenhum dos dois se sentisse celebratório. Isabela usava um vestido vermelho desta vez, a cor do vinho e do aviso. Os olhos de Victor tinham escurecido quando ele a viu, suas mãos possessivas em sua cintura, enquanto ele a ajudava a bordo. Você está tentando me matar, ele murmurou contra o ouvido dela. Apenas te lembrando pelo que você está lutando quando voltarmos. Ela respondeu e o sentiu sorrir contra sua pele. O iate cortou a água cada vez mais agitada, afastando-se da ilha em direção ao mar aberto. Victor tinha dispensado a tripulação, pilotando a embarcação, ele mesmo com fácil competência. Isabela o observou do convés, admirando a maneira segura como ele manuseava os controles, a maneira como o vento chicoteava seu cabelo escuro, a elegância perigosa dele. Quão longe vamos? Ela chamou sobre o vento crescente. Longe o suficiente para a privacidade. Há algo que eu preciso te contar, e eu não quero nenhuma chance de ser ouvida. Isso soou sinistro. O estômago de Isabela se apertou enquanto Victor ancorava o iate e veio encontrá-la, levando-a abaixo do convés para a cabine principal. Ele serviu bebidas para ambos, uísque, puro, e entregou a ela um copo antes de se acomodar ao lado dela no sofá de couro. O que quer que você esteja prestes a dizer, você está me assustando, Isabela disse. Bons instintos. Victor esvaziou metade de sua bebida em um gole.
Isabela, quando voltarmos amanhã, as coisas vão se mover rápido. Volkov tem sido mais agressivo do que eu inicialmente percebi. Ele não está apenas testando limites. Ele está planejando algo, algo grande. Como você sabe? Eu tenho fontes dentro de sua organização. Um deles me contatou 2 dias atrás com inteligência de que Vulov está planejando fazer um movimento contra mim pessoalmente. Ele pensa que me tirar do caminho desestabilizará meu império o suficiente para ele se intrometer e reivindicar meu território. A mão de Isabela tremeu, o uísque chapinhando em seu copo. Ele vai tentar te matar. Ele vai tentar. Ele não terá sucesso. A confiança de Victor era absoluta. Mas Isabela, há mais. Ele sabe sobre você, sobre nosso casamento. Minha fonte diz que Volkov te vê como minha fraqueza, uma vulnerabilidade que ele pode explorar. O quarto pareceu muito pequeno, de repente o ar muito rarefeito. O que isso significa? Significa que você está em perigo. Perigo real. O tipo do qual eu não posso te proteger completamente, a menos que eu te prenda em algum lugar. E mesmo assim, Victor colocou seu copo, virando-se para encará-la totalmente. Eu preciso que você entenda algo. Eu fiz inimigos. Homens perigosos que te machucariam apenas para me machucar. Ser minha esposa coloca um alvo em suas costas que nunca desaparecerá completamente. Você está me contando isso agora? Depois de tudo? Isabela se levantou abruptamente, andando pelos confins da cabine. Depois que eu te escolhi, depois que eu me entreguei a você, depois que eu caí. Ela se interrompeu, mas o dano estava feito. Victor estava de pé instantaneamente, pegando seu pulso e puxando-a para encará-lo. Depois que você caiu. O quê? Isabela, diga. Não importa. Diabos, não importa. Diga. Isabela arrancou seu braço livre, lágrimas de raiva queimando seus olhos. Depois que eu me apaixonei por você, seu idiota. Depois que eu escolhi esta vida sabendo que era perigosa, sabendo que você era perigoso. Depois que eu decidi que você valia o risco. Agora você está tentando me assustar. Eu estou tentando te dar a verdade completa antes que voltemos para o inferno. As mãos de Victor emolduraram seu rosto, seus polegares limpando lágrimas que ela não tinha percebido que estavam caindo. E você me ama. Não pareça tão surpreso. Você tem me seduzido por 2 semanas. Eu tenho sido honesto com você por 2 semanas. Há uma diferença. O sorriso de Victor era feroz, possessivo. Diga de novo. Diga-me que você me ama. Por quê? Para que você possa usar isso contra mim? Para que eu possa te dizer a mesma coisa, sua mulher irritante? Ele a beijou com força, desesperadamente. Eu te amo, Isabela. Eu te amei desde a primeira vez que te vi 3 anos atrás, servindo café naquela lanchonete enquanto seu pai apostava seu futuro. Eu te amei através de cada dia de te ver lutar, cada momento de te querer e não poder te ter. Eu orquestrei nosso casamento porque eu sou um bastardo egoísta que não suportava a ideia de você pertencer a mais ninguém. A respiração de Isabela engasgou. 3 anos? Você tem me observado por 3 anos. Eu te disse que estava ciente de você. Essa foi uma maneira educada de dizer que eu estava obcecado. A mão de Victor deslizou em seu cabelo, inclinando o rosto dela para o dele. Eu sei seu pedido de café. Eu sei que você lê romances nos seus intervalos de almoço. Eu sei que você se voluntaria no hospital infantil todo sábado de manhã que você pode. Eu sei tudo sobre você. E eu me apaixonei por cada detalhe. Deveria parecer invasivo, até assustador. Mas olhando nos olhos de Victor, vendo a vulnerabilidade crua ali, Isabela só conseguia se sentir desejada, querida, completa, totalmente reivindicada. Você é insano, ela sussurrou. Completamente. Mas eu sou o seu tipo de insano, aparentemente. Victor a beijou novamente, mais gentil desta vez. Eu te amo, Isabela, e eu queimarei o mundo inteiro antes de deixar Vulov
ou qualquer outra pessoa te machucar. Isso não é exatamente reconfortante. É a verdade. Você queria honestidade. Isso é honesto. Eu sou um homem perigoso que cometeu atos terríveis em nome do poder e da sobrevivência. Mas você me faz querer ser melhor. Construir algo que não seja apenas império e medo. Você me faz querer uma vida real. Isabela envolveu seus braços em seu pescoço, segurando-o perto. Então vamos construí-lo juntos. Pare de tentar me proteger de tudo e me deixe ser sua parceira. Realmente sua parceira. Não alguma coisa delicada que você mantém trancada. Você não sabe o que está pedindo. Eu estou pedindo para ficar ao seu lado em vez de atrás de você. Eu estou te pedindo para confiar em mim da maneira que você está me pedindo para confiar em você. Isabela se afastou o suficiente para encontrar os olhos dele. Eu te amo, Victor. Falhas e violência e império criminoso incluídos. Mas se isso for funcionar, você tem que parar de me tratar como se eu fosse quebrável. Victor a estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Você está certa. Você está absolutamente certa. Ele beijou sua testa, então seu nariz, então sua boca. Ok, parceiros iguais. Mas Isabela, se as coisas ficarem ruins, se Volkov fizer seu movimento e você estiver em perigo, você tem que me prometer que você vai ouvir quando eu te disser para correr, quando eu te disser para se esconder. Você pode me prometer isso? Só se você prometer voltar para mim, sem sacrifícios heróicos, sem se jogar em granadas. Os dedos de Isabela cravaram em seus ombros. Nós sobrevivemos juntos ou não? Acordo. Victor selou com um beijo que se tornou aquecido, urgente, ambos se agarrando um ao outro, enquanto o iate balançava sob eles, e trovões retumbavam à distância. Eles fizeram amor com intensidade desesperada, como se pudessem de alguma forma afastar o perigo que se aproximava através de pura conexão física. Depois, enrolados em lençóis e um no outro, eles ficaram ouvindo a chuva martelo contra o convés acima. Conte-me sobre Vulov, Isabela disse baixinho. Se eu sou sua parceira, eu preciso saber o que estamos enfrentando. Victor ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então ele suspirou, seu braço apertando em volta dela. Alexei Vulov é ex-Spetsnaz, Forças Especiais Russas. Ele veio para a América 5 anos atrás com dinheiro de oligarcas que queriam uma base em nossos mercados. Começou com negócios legítimos, restaurantes, boates, então expandiu para esquemas de proteção, contrabando, tráfico de armas. Ele é ambicioso, implacável, e ele não respeita a ordem estabelecida, significando as famílias que controlaram esta cidade por décadas. Nós temos regras, territórios, acordos que mantêm a paz e mantêm as baixas civis mínimas. Volkov não se importa com nada disso. Ele vê regras como fraqueza para explorar. Os dedos de Victor traçaram padrões em seu ombro distraidamente. 6 meses atrás, ele me abordou com uma proposta. Ele queria fazer parceria em um negócio de armas. Eu recusei. Eu não lido com armas. Muito calor, muito risco. Ele tomou essa recusa como um insulto. Então isso é sobre orgulho ferido. É sobre poder. Em nosso mundo, respeito é tudo. Ao recusá-lo publicamente, eu o fiz parecer fraco para seus apoiadores. Agora, ele tem que responder ou perder credibilidade. Victor se moveu, apoiando-se em um cotovelo para olhar para ela. Ele tem atacado sistematicamente minhas operações. Nada de grande ainda. Um carregamento interceptado aqui, um incêndio em um armazém ali, testando minhas defesas, procurando por pontos fracos. E ele me encontrou. Ele nos encontrou. O fato de eu ter casado com você, de eu ter te levado em lua de mel, de eu ter estado ausente da cidade por 2 semanas, tudo isso diz a ele que eu me importo, que você importa,
E qualquer coisa que importe para mim é uma arma que ele pode usar. O sangue de Isabela gelou. Então, o que fazemos? Nós voltamos. Eu lido com Volkov antes que ele possa fazer seu movimento. E você fica segura, cercada por segurança, até que a ameaça seja neutralizada. A expressão de Victor endureceu. Eu tenho um complexo nas montanhas, remoto, fortemente guardado. Eu estou te enviando para lá amanhã. Absolutamente não. Isabela se sentou, agarrando o lençol ao seu peito. Você acabou de dizer que somos parceiros, iguais. Agora, você quer me enviar para alguma fortaleza enquanto você lida com tudo? Eu te quero viva, Isabela. Isso não é negociável. Nem eu me escondendo enquanto você luta minhas batalhas. Sua mandíbula se apertou teimosamente. Eu não sou alguma donzela em uma torre, Victor. Eu sou sua esposa. Aonde você vai, eu vou. Isso não é um conto de fadas. Este é perigo real. Homens com armas que não hesitarão em colocar uma bala em você para chegar a mim. Então me ensine a atirar de volta. Victor olhou para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. O quê? Você me ouviu? Se eu vou estar em perigo de qualquer maneira, me ensine a me defender. Me ensine a sobreviver em seu mundo, em vez de apenas me esconder dele. Isabela pegou a mão dele, segurando-a firme. Eu não estou fugindo, Victor. Eu não estou passando o resto do nosso casamento trancada em uma casa segura enquanto você arrisca sua vida. Nós estamos nisso juntos. Você é insana. Eu estou apaixonada por um senhor do crime. Insanidade é um dado. Isabela se inclinou para a frente, beijando-o firmemente. Por favor, confie em mim o suficiente para me deixar lutar ao seu lado de qualquer maneira que eu possa. Victor fechou os olhos, mandíbula trabalhando enquanto ele lutava alguma batalha interna. Quando ele finalmente os abriu novamente, o olhar neles fez Isabela tremer. Se eu concordar com isto, e isso é um sé enorme, você faz exatamente o que eu digo. Sem discussões, sem improvisar, sem heroísmos. Você segue ordens como se sua vida dependesse disso, porque vai depender. Entendido. Entendido. E você treina a partir de amanhã. Defesa, armas, consciência situacional, tudo. A mão de Victor acariciou a nuca dela possessivamente. Eu não vou deixar você ser um estorvo, Isabela. Se você vai insistir